Paulo, servo fiel de Cristo, dedicou sua vida ao Evangelho, mostrando que a justiça de Deus não depende do homem, mas transforma todos que o buscam. E você, que foi chamado a caminhar nesta missão, permita que sua verdade toque seu coração e transforme sua vida hoje. E ajude a alcançar mais vidas, se inscreva nesse canal. Romanos capítulo 1:3-1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus, que ele prometeu pelas Escrituras. 2. A respeito de seu filho, que nasceu na linhagem de Davi, segundo a carne. 3. E foi declarado Filho de Deus, com poder pela ressurreição dentre os mortos, conforme o Espírito de Santidade. Romanos, capítulo 1:4-7. 4. Este foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, garantindo assim a salvação para todos os que creem. 5. Por meio dele, recebemos a graça e o apostolado, para promover a obediência da fé entre todas as nações, para a glória do seu nome. 6. E a vocês que estão em Roma, amados de Deus e chamados para ser santos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo 1:8-13-8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que professam é conhecida em todo o mundo. 9. Deus é minha testemunha de como sempre oro por vocês, pedindo que minha oração alcance efeito pleno, para que eu possa visitá-los em breve. 10. Rogo para que, se for da vontade de Deus, eu consiga ir até vocês, para compartilhar algum dom espiritual e fortalecer a fé que já existe entre nós. 11. Desejo muito vê-los para transmitir algum dom que fortaleça a nossa comunhão e encoraje a todos na fé. 12. Quero que saibam que minha intenção é que eu seja mutuamente encorajado com vocês, à medida que compartilhamos o mesmo Espírito. 13. Pois, irmãos, quero que saibam que muitas vezes planejei ir até vocês, mas fui impedido até agora, para que algum fruto seja obtido entre vocês também. Romanos, capítulo 1, 14, 17, 14. Sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, a sábios e a ignorantes, e estou pronto para pregar o Evangelho a todos, sem distinção. 15. Por isso, tenho grande desejo de ir até vocês em Roma, para que também eu possa compartilhar a mensagem que Deus me confiou. 16. Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 17. Porque nele se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Romanos, capítulo 1, 18. 18. Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade com a injustiça. 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, porque Deus lhes mostrou. 20. Desde a criação do mundo, as coisas invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade, são claramente percebidas, sendo entendidas por meio das obras, de modo que não tem desculpa. E 21. Porque embora conhecessem a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas se tornaram fúteis em seus pensamentos, e seu coração insensato obscureceu-se. 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. 23. E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens que representam homens corruptíveis, aves, quadrúpedes e répteis. Romanos, capítulo 1, 24, 24. Por isso Deus os entregou às paixões degradantes de seus corações, para desonrar seus próprios corpos entre si. 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas.
Suas mulheres trocaram as relações naturais por outras contra a natureza. 27. E, semelhantemente, os homens abandonaram as relações naturais com mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa de seu erro. 28. E como não se importaram em reconhecer a Deus, Deus os entregou a um coração reprovado, para fazerem o que não convém. 29. Estão cheios de toda injustiça, maldade, ganância e malícia, cheios de inveja, homicídios, contendas, enganos e maldades. 30 sibilos, difamações, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, soberbos, inventores de males, desobedientes aos pais. 31, sem entendimento, infiéis, sem amor, implacáveis, sem misericórdia. 32. Embora conhecessem a justa decisão de Deus, que os que praticam tais coisas merecem a morte, não somente as praticam, mas ainda aprovam os que assim procedem. Romanos cap. 1, 33, 34, 33. Embora conhecessem a justa decisão de Deus, que os que praticam tais coisas merecem a morte, não apenas as praticam, mas também aprovam aqueles que assim procedem. 34. Eles seguem seu próprio caminho, ignorando a verdade de Deus, e persistem em sua maldade e desobediência. Romanos capítulo 2, 1. Portanto, você que julga os outros não tem desculpa, pois quando condena alguém, você se condena a si mesmo, pois pratica as mesmas coisas. 2. Sabemos que o juízo de Deus é conforme a verdade contra aqueles que fazem tais coisas. 3. E você que julga, pensava que poderia escapar do juízo de Deus enquanto pratica atos iguais aos que condena? Romanos capítulo 2, 4. Ou você despreza a bondade, paciência e longanimidade de Deus, não percebendo que Ele o conduz ao arrependimento? 5. Mas por causa da sua dureza e coração impenitente, você está acumulando para si mesmo ira contra o dia da revelação do juízo justo de Deus. 6. Deus retribuirá a cada um conforme suas obras. A quem perseverar no bem, glória, honra e paz. Romanos capítulo 2, 3, 7. Aos que perseveram em fazer o bem, buscando glória, honra e imortalidade, Deus dará vida eterna. 8. Mas para os obstinados e desobedientes à verdade, praticando injustiça, haverá ira e indignação. 9. Tribulação e angústia sobre toda a alma humana que pratica o mal, tanto judeu quanto gentio. Romanos capítulo 2, 3, 7. Aos que perseveram em fazer o bem, buscando glória, honra e imortalidade, Deus dará vida eterna. 8. Mas para os obstinados e desobedientes à verdade, praticando injustiça, haverá ira e indignação. 9. Tribulação e angústia sobre toda a alma humana que pratica o mal, tanto judeu quanto gentio. Romanos capítulo 2, 5, 14. Quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente as coisas da lei, mostrando que a lei está escrita em seus corações, eles mesmos se tornam testemunhas. 15. A consciência deles também testemunha, e seus pensamentos mutuamente se acusam ou se defendem. 16. No dia em que Deus julgar os segredos dos homens, conforme meu evangelho por Jesus Cristo. Romanos capítulo 2, 6, 17. Mas você que se chama judeu, apoia-se na lei e se gloriar em Deus. 18. Conhece a vontade de Deus e aprova as coisas mais importantes. 19. Tens instrução na lei, és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas. 20. Instrutor dos insensatos, mestre dos jovens, com a letra e a verdade da lei em tuas mãos. Romanos capítulo 2, 7, 21. Então você que ensina outros não se ensina a si mesmo? 22. Você que diz, não se deve roubar, você mesmo rouba? 23.
Você que afirma não se deve adulterar, você mesmo comete adultério. 24. Assim, a glória de Deus é blasfemada entre os gentios por causa de vocês. Romanos capítulo 2, 8, 25. A circuncisão de fato tem valor se você observa a lei, mas se você a transgride, sua carne se torna incircuncisa. 26. Portanto, se alguém não é circuncidado, mas guarda a lei, sua obediência será considerada como circuncisão. 27. E os que são fisicamente circuncidados, mas não guardam a lei, serão julgados como incircuncisos. 28. Pois não é judeu quem é exteriormente, nem a circuncisão exterior na carne. 29. Mas judeu é quem é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não pela letra, cuja glória não procede de homens, mas de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 1. Portanto, você que julga os outros não tem desculpa, pois quando condena alguém, você se condena a si mesmo, pois pratica as mesmas coisas. 2. Sabemos que o juízo de Deus é conforme a verdade contra aqueles que fazem tais coisas. 3. E você que julga, pensava que poderia escapar do juízo de Deus enquanto pratica atos iguais aos que condena? Romanos capítulo 3, versículo 4 ao 6, 4. Mas Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e venças quando fores julgado. 5. Mas, se a nossa injustiça realça a justiça de Deus, que diremos? Será que Deus é injusto ao trazer ira? Falo segundo os homens. 6. De maneira nenhuma, pois de outra forma, como julgaria Deus o mundo? Romanos capítulo 3, versículo 7 ao 9, 7. Mas, se a minha mentira contribui para a glória de Deus, por que sou ainda julgado como pecador? 8. E por que não fazer o mal para que venha o bem? Como dizem alguns, o que alguns caluniam dizendo, vamos praticar o mal para que venha o bem, a condenação é justa. 9. Que diremos, pois? Somos melhores que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que todos, judeus e gentios, estão debaixo do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 12, 10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. 12. Todos se desviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Romanos capítulo 3, versículo 13 ao 15, 13. A garganta deles é um sepulcro aberto, com suas línguas enganam. Veneno de áspides está em seus lábios. 14. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. 15. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. Romanos capítulo 3, versículo 16 ao 18, 16. Destruição e miséria estão em seus caminhos. 17. E não conhecem o caminho da paz. 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Romanos capítulo 3, versículo 19 ao 20, 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, ela o diz aos que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e o mundo seja culpável diante de Deus. 20. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 23, 21. Mas agora, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. 22. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção. 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 24 ao 26, 24. E são justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 25.
ao qual Deus propôs como propiciação pela fé em seu sangue para demonstrar a sua justiça. 26. Para a demonstração da justiça de Deus naquele tempo, para ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos capítulo 4, versículo 1 ao 2, 1. Portanto, consideremos Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. 2. Pois se alguém é justificado por obras, tem algo de que se gloriar. Mas diante de Deus, a fé é contada como justiça. Romanos capítulo 4, versículo 3 ao 5, 3. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. 4. Ora, aquele que trabalha não se lhe imputa o salário como favor, mas como dívida. 5. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos capítulo 4, versículo 6 ao 8, 6. Assim também Davi descreve a bem-aventurança do homem a quem Deus imputa justiça sem obras. 7. Bem-aventurados aqueles cujos pecados são perdoados e cujas iniquidades são cobertas. 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado. Romanos capítulo 4, versículo 9 ao 12, 9. Então, será que a bênção foi concedida somente àqueles que têm a circuncisão ou também aos incircuncisos? Pois cremos que a fé lhes foi imputada como justiça. 10. Como Abraão creu em Deus, sua fé lhe foi contada como justiça. 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça que a fé lhe conferiu, tornando-se pai de todos os que creem, mesmo os incircuncisos, para que a fé lhe seja contada como justiça. 12. Tornando-se também pai de todos os que são da circuncisão, não somente os circuncidados, mas também os que seguem o exemplo da fé de Abraão, nosso pai diante de Deus. Romanos capítulo 4, versículo 13 ao 15, 13. Pois a promessa de herdar o mundo não veio pela lei, mas pela justiça da fé. 14. Se os herdeiros fossem da lei, a fé seria inútil e a promessa seria anulada. 15. Pois a lei traz ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Romanos capítulo 4, versículo 16 ao 18. 16. Portanto, a promessa é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme para todos os descendentes de Abraão. 17. Como está escrito: Pai de muitas nações te constituí, perante quem ele creu, a Deus que vivifica os mortos e chama o que não existe como se existisse. 18. Abraão, esperançoso contra toda esperança, creu que se tornaria pai de muitas nações, segundo a promessa de Deus. Romanos capítulo 4, versículo 19 ao 25. 19. Ele não enfraqueceu na fé, mesmo considerando seu próprio corpo já morto, pois tinha quase 100 anos, nem a morte de Sara, a promessa de Deus se mantinha firme. 20. Abraão não duvidou da promessa de Deus por falta de fé, mas foi fortalecido em sua fé, dando glória a Deus. 21. Confiou plenamente que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. 22. Por isso lhe foi imputada a justiça. 23. Não somente a ele, mas também a nós, a quem será imputada, se cremos naquele que ressuscitou Jesus nosso Senhor. 24. Que foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. 25. Amém. Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 3, 1. Justificados, pois pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 2. Pelo qual também temos acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. 3.
E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Romanos capítulo 5, versículo 4 ao 6, 4. E a perseverança produz experiência, e a experiência, esperança. 5. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. 6. Pois Cristo, quando ainda estávamos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Romanos capítulo 5, versículo 7 ao 11. 7. Pois dificilmente alguém morreria por um justo, embora talvez por um bom alguém se arriscasse a morrer. 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. 9. Logo, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. 10. Pois se, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos por sua vida. 11. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem agora recebemos a reconciliação. Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 14, 12. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e a morte pelo pecado, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. 13. Antes da lei, o pecado estava no mundo, mas não se imputou. 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, que é figura daquele que havia de vir. Romanos capítulo 5, versículo 15 ao 21. 15. Mas a dádiva não é como a transgressão. Pois se pela transgressão de um só homem muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes para todos. 16. E não se pode comparar o dom de Deus com a ofensa do homem, pois o juízo veio por um só pecado para condenação, mas o dom veio de muitos pecados para justificação. De 17. Pois se pela transgressão de um só homem reinou a morte, muito mais reinarão em vida aqueles que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, por Jesus Cristo. 18. Assim, portanto, como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, também um só ato de justiça resultou em justificação e vida para todos os homens. 19. Pois como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só muitos serão feitos justos. 20. E a lei veio para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 3. 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? 2. De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como podemos ainda viver nele? 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Romanos capítulo 6, versículo 4 ao 6, 4. Fomos, portanto, sepultados com Cristo pelo batismo na morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. 5. Pois se fomos unidos a Ele em semelhança de sua morte, certamente o seremos também em semelhança de sua ressurreição. 6. Sabemos que o nosso velho eu foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 7 ao 10, 7. Pois aquele que morreu está livre do pecado. 8. E se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. 9.
Sabemos que Cristo, ressuscitando dentre os mortos, não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. 10. Pois a morte que ele morreu, morreu para o pecado uma vez por todas. Mas a vida que ele vive, vive para Deus. Romanos capítulo 6, versículo 11 ao 14. 11. Assim também considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. 12. Portanto, não permitam que o pecado reine em seus corpos mortais, para obedecerem aos seus desejos. 13. Nem ofereçam as partes do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas ofereçam-se a Deus como vivos dentre os mortos, e as partes do corpo como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vocês, porque não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos capítulo 6, versículo 15 ao 18, 15. Então, o que devemos concluir? Que podemos pecar só porque não estamos mais sob a lei, mas debaixo da graça? De forma nenhuma. 16. Vocês sabem que, quando entregam obediência a alguém, tornam-se servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que conduz à morte, seja da obediência que conduz à justiça. 17. Mas agradeçam a Deus, porque embora antes vocês fossem escravos do pecado, agora aceitaram de coração o ensinamento que lhes foi transmitido e se tornaram comprometidos com ele. 18. E assim, libertos do domínio do pecado, passaram a servir à justiça como servos que pertencem a ela. Romanos capítulo 6, versículo 19 ao 23. 19. Falo de maneira humana por causa das limitações de vocês. Assim como antes vocês colocavam as partes do corpo a serviço da impureza e de práticas cada vez mais distantes de Deus, agora entreguem cada membro do corpo ao serviço da justiça, avançando para uma vida santificada. 20. Quando eram escravos do pecado, vocês não estavam comprometidos com a prática da justiça. 21. E que fruto aquele tempo trouxe? Apenas coisas das quais hoje vocês têm vergonha, pois o final daquele caminho é a morte. 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, vocês colhem frutos que conduzem à santidade e, no fim, recebem a vida eterna. 23. Porque o salário que o pecado paga é a morte, mas o presente que Deus dá, gratuitamente, é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 7, versículo 1 ao 4. 1. Meus irmãos, vocês que conhecem a lei sabem que ela exerce autoridade sobre a pessoa apenas enquanto ela está viva. 2. Por exemplo, a mulher casada está legalmente ligada ao marido enquanto ele vive. Mas quando o marido morre, ela está livre da obrigação que a lei impunha ao matrimônio. Romanos capítulo 7, versículo 5 ao 8. 5. Quando vivíamos entregues à nossa natureza antiga, as paixões pecaminosas despertadas pela lei agiam em nosso corpo, produzindo frutos que levavam apenas à morte. 6. Mas agora fomos libertos da lei, pois morremos para aquilo que antes nos prendia, e assim servimos a Deus de um modo novo, guiados pelo Espírito e não mais pela antiga letra escrita. 7. O que diremos então? Que a lei é pecado? Claro que não. Porém, foi através da lei que passei a reconhecer o que é pecado. Eu nem saberia que cobiçar era errado se a própria lei não tivesse dito, não cobiçarás. 8. Mas o pecado, aproveitando-se do mandamento, despertou dentro de mim todo tipo de desejo, pois, sem a lei, o pecado não manifesta sua força. Romanos, capítulo 7, versículo 9 ao 12. 9. Houve um tempo em que eu vivia sem perceber a verdadeira gravidade do pecado. Mas quando o mandamento veio, o pecado ganhou vida dentro de mim, e eu me vi como alguém condenado à morte. 10.
Aquele mandamento que deveria me conduzir à vida acabou mostrando que, na verdade, expunha minha condição de morte. 11. Pois o pecado, aproveitando-se do mandamento, me enganou e, usando aquilo que era bom, me destruiu. 12. Assim, a lei em si é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Romanos capítulo 7, versículo 13 ao 16. 13. Então, aquilo que é bom se tornou causa de morte para mim? De maneira nenhuma. Na verdade, foi o pecado que, usando o que é bom, produziu morte em mim, para que o pecado revelasse sua verdadeira natureza. Assim, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente maligno. 14. Sabemos que a lei é espiritual, mas eu, por minha própria natureza humana, estou sujeito à fraqueza, como alguém vendido para ser escravo do pecado. 15. Pois muitas vezes nem entendo o que faço. Aquilo que desejo praticar não faço, mas aquilo que detesto, isso acabo fazendo. 16. E se faço justamente o que não quero, reconheço que a lei é boa, porque mostra claramente o que é certo. Romanos capítulo 7, versículo 17 ao 20. 17. Assim, concluo que não sou eu, em minha nova intenção, quem pratica o mal, mas o pecado que ainda habita em mim e tenta me dominar. 18. Porque sei que por mim mesmo, isto é, pela minha velha natureza, nada de bom encontra morada. Tenho o desejo de fazer o que é certo, mas não encontro forças suficientes para realizá-lo plenamente. 19. Pois aquilo que quero praticar, o bem eu não faço, mas o mal, que rejeito e não desejo, é justamente o que acabo realizando. 20. E se faço aquilo que não quero, já não sou eu, renovado por Deus, quem faz isso, mas sim o pecado que continua tentando agir dentro de mim. Romanos capítulo 7, versículo 21 ao 25, 21. Assim percebo uma realidade constante. Quando desejo praticar o bem, o mal está ali ao meu lado, tentando me influenciar. 22. Dentro do meu ser interior, encontro alegria na lei de Deus e reconheço sua beleza. 23. Mas percebo outra força agindo em meus membros, lutando contra a lei que aprovo em minha mente e me fazendo prisioneiro da lei do pecado, que ainda tenta atuar no meu corpo. 24. Que situação angustiante! Quem poderá me livrar deste corpo sujeito à morte e às fraquezas? 25. Graças a Deus, a libertação vem por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, com a mente, sirvo a lei de Deus, mas devido à carne, ainda sinto a pressão da lei do pecado. Romanos capítulo 18, versículo 1 ao 4. 1. Agora, portanto, não há mais condenação alguma para aqueles que estão unidos a Cristo Jesus. 2. Pois a lei do Espírito, que dá vida por meio de Cristo, libertou vocês da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 18, versículo 1 ao 4. 1. Agora, portanto, não há mais condenação alguma para aqueles que estão unidos a Cristo Jesus. 2. Pois a lei do Espírito, que dá vida por meio de Cristo, libertou vocês da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 5 ao 8. 5. Pois aqueles que vivem guiados pela velha natureza carnal acabam direcionando a mente para aquilo que ela deseja. Mas os que vivem conduzidos pelo Espírito voltam seus pensamentos para o que provém do Espírito. 6. A inclinação da carne leva à morte, mas a inclinação gerada pelo Espírito conduz à vida e à verdadeira paz. 7. Porque a mentalidade dominada pela carne se torna inimiga de Deus. Ela não se submete à lei de Deus e, na verdade, nem é capaz disso. 8. E aqueles que permanecem vivendo segundo a carne não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 9 ao 11. 9. Vocês, porém,
não vivem mais dominados pela carne, mas pelo Espírito, se é que o Espírito de Deus realmente habita em vocês. E quem não tem o Espírito de Cristo ainda não pertence a Ele. 10. E se Cristo vive em vocês, embora o corpo ainda esteja sujeito à morte por causa do pecado, o Espírito de vocês está vivo porque foram declarados justos por Deus. 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, então o mesmo Deus que trouxe Cristo de volta à vida dará vida também aos seus corpos mortais através do seu Espírito que vive em vocês. Romanos capítulo 8, versículo 12 ao 15, 12. Portanto, irmãos, nós não devemos nada à velha natureza carnal e não precisamos viver seguindo seus impulsos e desejos. 13. Porque se vocês escolherem viver segundo a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer as ações da velha natureza, então viverão de verdade. 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 15. E vocês não receberam um espírito que os escravize novamente ao medo, mas sim o Espírito que os adota como filhos, o qual nos impulsiona a clamar: Abba, Pai. 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 15. E vocês não receberam um espírito que os escravize novamente ao medo, mas sim o Espírito que os adota como filhos, o qual nos impulsiona a clamar: Abba, Pai. 18. Eu estou convencido de que os sofrimentos do tempo presente não podem sequer ser comparados com a glória maravilhosa que será manifestada em nós no futuro. Romanos capítulo 8, versículo 19 ao 22, 19. A criação toda aguarda, com grande expectativa, o dia em que os filhos de Deus serão revelados. 20. Pois a criação foi sujeita à frustração, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que assim a colocou, na esperança 21, de que a própria criação será libertada da escravidão da corrupção e participará da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. 22. Sabemos que toda a criação geme como em dores de parto até agora. Romanos capítulo 8, versículo 23 ao 25, 23. E não somente a criação, mas também nós, que recebemos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, enquanto aguardamos ansiosamente a plena adoção, a redenção do nosso corpo. 24. Pois fomos salvos na esperança, e a esperança que já se vê não é esperança, pois quem espera por algo que já está diante dos olhos? 25. Mas se esperamos por aquilo que ainda não vemos, então permanecemos firmes, aguardando com perseverança. Romanos capítulo 8, versículo 26 ao 27, 26. Da mesma forma, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, pois nem sempre sabemos orar como deveríamos, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que palavras humanas não conseguem expressar. 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque é segundo a vontade de Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Romanos capítulo 8, versículo 28. 28. Sabemos, portanto, que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados para cumprir seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 29 ao 30, 29. Pois aqueles que Deus conheceu de antemão, Ele também decidiu formar a semelhança de seu Filho, para que Jesus fosse o primeiro entre muitos irmãos. 30. E aos que Ele escolheu de antemão, também chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, concedeu a glória. Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 32, 31. Então, o que podemos concluir diante de tudo isso? Se o próprio Deus está a nosso favor, quem poderia se levantar eficazmente contra nós? 32.
Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não haveria também de nos conceder, junto com ele, todas as coisas de que precisamos? Romanos capítulo 8, versículo 33 ao 34, 33. Quem poderá acusar aqueles que pertencem a Deus? É o próprio Deus quem declara seus filhos justos e ninguém pode anular sua decisão. 34. Quem então os condenará? Cristo Jesus é quem morreu. E mais do que isso, ressuscitou. E agora está à direita de Deus, intercedendo continuamente em favor de nós. Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 37. 35. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a miséria, o perigo ou até mesmo a espada? 36. Como está escrito, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Romanos capítulo 8, versículo 38 ao 39, 38. Porque estou plenamente convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem coisas do presente, nem acontecimentos do futuro. 39. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa criada será capaz de nos separar do amor de Deus, que está revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 9, versículo 1 ao 3, 1. Digo a verdade em Cristo. Não estou mentindo. Minha consciência, iluminada pelo Espírito Santo, confirma o que afirmo. 2. Sinto uma profunda tristeza e um peso constante no meu coração. 3. Porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo, se isso pudesse trazer salvação ao meu próprio povo, meus irmãos, segundo a carne. Romanos capítulo 9, versículo 4 ao 5, 4. Eles são israelitas, povo ao qual pertencem a adoção como filhos, a glória da presença divina, as alianças, a entrega da lei, o serviço no templo e as promessas. 5. Dentre eles vieram os patriarcas, e deles também procede o Cristo segundo a linhagem humana. Ele, que é Deus bendito para sempre. Amém. Romanos capítulo 9, versículo 6 ao 8, 6. Mas não pensem que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os que descendem de Israel pertencem de fato ao Israel espiritual. 7. E nem por serem descendentes de Abraão, todos se tornam seus filhos. Ao contrário, como foi dito, por meio de Isaque será estabelecida a tua descendência. 8. Isso significa que não são os filhos da natureza humana que contam como filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Estes, sim, são considerados descendência verdadeira. Romanos capítulo 9, versículo 9 ao 13, 9. Pois a promessa mencionada dizia assim: no tempo determinado voltarei e Sara terá um filho. 10. E não foi somente isso. Rebeca também concebeu filhos de um mesmo pai, Isaque, nosso antepassado. 11. Antes que eles nascessem ou tivessem feito qualquer bem ou mal, foi dito que o plano de Deus permaneceria. 12. Para que sua escolha soberana não dependesse das obras humanas, mas exclusivamente daquele que chama. E foi dito: o mais velho servirá ao mais novo. 13. Como está escrito, eu amei Jacó, mas tive menos apreço por Esaú. Romanos capítulo 9, versículo 14 ao 18, 14. Então, o que diremos? Acaso há injustiça da parte de Deus? De forma alguma. 15. Pois ele declarou a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e mostrarei compaixão a quem eu escolher demonstrar compaixão. 16. Portanto, isso não depende do esforço humano nem da vontade de quem deseja, mas de Deus, que age com misericórdia. 17. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente para isto, para mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra.
18. Assim Deus exerce misericórdia sobre quem Ele deseja e endurece o coração de quem Ele permite que seja endurecido. Romanos capítulo 9, versículo 19 ao 21. 19. Você pode então perguntar, mas por que Deus ainda responsabiliza alguém se ninguém consegue resistir à sua vontade? 20. Mas quem é você, ser humano, para questionar a Deus? Acaso a coisa formada dirá ao seu Criador, por que fizeste assim comigo? 21. O oleiro não tem autoridade sobre o barro para fazer, da mesma massa, um vaso destinado à honra e outro para uso comum? Romanos capítulo 9, versículo 22 ao 24. 22. E se Deus, querendo mostrar sua ira e revelar seu poder, suportou com grande paciência aqueles que eram como vasos preparados para a destruição? 23. E se ele fez isso para também revelar a riqueza gloriosa de sua misericórdia sobre os vasos destinados para a honra, a quem ele chamou? 24. Inclusive nós, que fomos chamados não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Romanos capítulo 9, versículo 25 ao 26, 25. Como Deus disse por meio do profeta, aqueles que não eram meu povo, eu os chamarei de meu povo, e aquela que não era amada, eu a chamarei de amada. 26. E acontecerá que no lugar onde foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Romanos capítulo 9, versículo 27 ao 29, 27. E Isaías também declara acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, apenas um remanescente será salvo. 28. Pois o Senhor realizará sua obra sobre a terra de maneira completa e decisiva, encerrando o que determinou. 29. E Isaías também disse antes, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado uma descendência, teríamos sido como Sodoma e nos tornaríamos semelhantes a Gomorra. Romanos capítulo 9, versículo 30 ao 33. 30. Então, o que concluímos? Que os gentios que não buscavam a justiça vieram a recebê-la, uma justiça que vem pela fé. 31. Mas Israel, que perseguia a lei como caminho de justiça, não alcançou aquilo que buscava. 32. E por que não conseguiram? Porque tentaram alcançá-la confiando em suas próprias obras e não pela fé. Assim, tropeçaram na pedra de tropeço. 33. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra que faz tropeçar e uma rocha que faz cair, mas aquele que nela crê jamais será envergonhado. Romanos capítulo 10, versículo 1 ao 4. 1. Irmãos, o desejo profundo do meu coração e a minha oração a Deus é que Israel alcance a salvação. 2. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas esse zelo não está baseado no entendimento. 3. Ignorando a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua própria, eles não se submeteram à justiça divina. 4. Porque Cristo é o cumprimento e o alvo da lei, para que todo aquele que crê receba a justiça de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 5 ao 8, 5. Moisés escreveu que a justiça baseada na lei exige que a pessoa cumpra cada mandamento para viver por meio deles. 6. Mas a justiça que vem da fé declara assim: não diga em seu coração, quem subirá ao céu? Como se fosse preciso trazer Cristo de lá. 7. Nem diga, quem descerá ao abismo? Como se alguém tivesse de trazer Cristo de volta dentre os mortos. 8. Mas o que ela afirma? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Esta é a mensagem da fé que anunciamos. Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 13, 9.
Se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. 10. Porque é com o coração que se crê para alcançar a justiça, e com a boca que se confessa para receber a salvação. 11. Pois a Escritura diz: quem confiar nele jamais será envergonhado. 12. E não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e derrama riquezas sobre todos os que o invocam. 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 14 ao 17, 14. Mas como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão nele se nunca ouviram falar? E como ouvirão se ninguém lhes anunciar? 15. E como alguém anunciará se não for enviado? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que levam boas notícias. 16. No entanto, nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? 17. Assim, a fé nasce de ouvir a mensagem, e a mensagem vem pela palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 18 ao 21, 18. Mas eu pergunto, acaso eles não ouviram? Sim, ouviram, pois a voz deles ecoou por toda a terra, e suas palavras alcançaram os confins do mundo. 19. E novamente pergunto, Israel não compreendeu? Moisés já havia dito: eu os provocarei a inveja com um povo que não é povo. Despertarei a ira de vocês por meio de uma nação sem entendimento. 20. Isaías vai ainda mais longe ao declarar: fui encontrado por aqueles que não me buscavam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. 21. Mas acerca de Israel ele diz: o dia inteiro estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Romanos capítulo 11, versículo 1 ao 4, 1. Então pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. 2. Deus não rejeitou o seu povo, aquele que ele conheceu de antemão. Ou vocês não lembram o que as Escrituras dizem sobre Elias, quando ele falou com Deus reclamando contra Israel? 3. Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e ainda procuram tirar minha vida. 4. Mas o que Deus respondeu? Reservei para mim 7.000 homens que não se curvaram diante de Baal. Romanos capítulo 11, versículo 5 ao 8, 5. Da mesma forma, hoje também existe um remanescente escolhido pela graça. 6. E se é pela graça, então já não depende de obras. Caso contrário, a graça deixaria de ser graça. 7. E o que dizer? Israel não alcançou aquilo que buscava, mas os escolhidos o alcançaram, enquanto os demais foram endurecidos. 8. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de torpor, olhos que não veem e ouvidos que não ouvem, até o dia de hoje. Romanos capítulo 11, versículo 9 aos 12, 9. E Davi diz: que a mesa deles se transforme em armadilha e laço, em tropeço e punição para eles. 10. Que os olhos deles se escureçam para que não consigam ver, e que suas costas fiquem curvadas para sempre. 11. Então pergunto, será que eles tropeçaram para jamais se levantar? De modo nenhum. Pelo contrário, a queda deles resultou em salvação para os gentios, a fim de provocar Israel ao ciúme. 12. E se a queda deles trouxe riqueza ao mundo, e a sua perda resultou em bênçãos para os gentios, quanto maior será a restauração completa deles. Romanos capítulo 11, versículo 13 ao 16, 13. Agora falo a vocês, gentios. Como apóstolo enviado às nações, valorizo profundamente o meu ministério. 14. Faço isso na esperança de despertar ciúmes em meu próprio povo e assim salvar alguns deles. 15.
Porque se o afastamento deles trouxe reconciliação ao mundo, o que será a sua restauração, senão vida dentre os mortos? 16. E se o primeiro pedaço da oferta for consagrado, toda a massa também o será. E se a raiz é santa, assim também serão os ramos. Romanos capítulo 11, versículo 17 ao 21, 17. Se alguns dos ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre eles e agora participa da raiz e da seiva da oliveira cultivada. 18. Não se orgulhe contra os ramos. E se você se achar superior, lembre-se, não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é que sustenta você. 19. Você talvez diga, alguns ramos foram removidos para que eu fosse enxertado. 20. Está certo. Eles foram retirados por causa da incredulidade, e você permanece ali pela fé. Portanto, não se encha de orgulho, mas tema. 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não deixará de tratar com severidade aqueles que não permanecerem fiéis. Romanos capítulo 11, versículo 22 ao 24, 22. Portanto, considere tanto a bondade quanto a severidade de Deus. Severidade para com os que caíram, mas bondade para com você, contanto que permaneça nessa bondade. Caso contrário, você também será cortado. 23. E quanto a eles, se não persistirem na incredulidade, serão enxertados novamente, pois Deus é plenamente capaz de torná-los a ser parte da árvore. 24. Porque se você foi cortado de uma oliveira brava, algo contrário à sua natureza, e foi enxertado numa oliveira cultivada com muito mais facilidade, os ramos naturais serão reinseridos em sua própria árvore. Romanos capítulo 11, versículo 25 ao 27, 25. Meus irmãos, não quero que vocês ignorem este mistério, para que não se tornem orgulhosos. Parte de Israel passou por um endurecimento temporário, até que a plenitude dos gentios tenha entrado. 26. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e ele afastará a impiedade de dentro de Jacó. 27. E esta é a aliança que farei com eles, quando eu remover os seus pecados. Romanos capítulo 11, versículo 28 ao 32, 28. Do ponto de vista do Evangelho, eles são considerados inimigos por causa de vocês. Mas, quanto à escolha de Deus, continuam sendo amados por causa dos patriarcas. 29. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. 30. Assim como vocês, gentios, um dia foram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia devido à desobediência deles. 31. Da mesma forma, eles agora se encontram na desobediência, para que também recebam misericórdia por meio da compaixão concedida a vocês. 32. Porque Deus colocou todos sob a desobediência para usar de misericórdia para com todos. Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36. 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Como são insondáveis os seus caminhos e impossíveis de compreender completamente os seus métodos. 34. Pois, quem pode entender plenamente a mente do Senhor? Quem poderia aconselhar aquele que tudo sabe? 35. E quem alguma vez deu algo a Deus primeiro, para depois receber algo em troca? 36. Porque tudo vem dele, tudo existe por ele, e tudo volta para ele. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 2. 1. Portanto, irmãos e irmãs, eu lhes faço um apelo sincero, que ao reconhecerem a grande misericórdia de Deus, entreguem completamente suas vidas a Ele como uma oferta viva, santa e agradável. Esse é o tipo de adoração que faz sentido e corresponde à nova vida que receberam. O 2.
E não deixem que este mundo molde vocês segundo os seus padrões. Ao contrário, permitam que Deus transforme sua maneira de pensar, renovando sua mente. Assim vocês serão capazes de discernir a vontade de Deus, aquilo que é bom, perfeito e que realmente lhe agrada. Romanos capítulo 12, versículo 3 ao 5, 3. Pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, não pensem de si mesmos além do que convém. Tenham uma avaliação equilibrada, conforme a medida de fé que Deus concedeu a cada pessoa. 4. Porque assim como o nosso corpo possui muitos membros e cada um tem sua função específica. 5. Também nós, ainda que sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo. E cada um de nós pertence ao outro como parte desse mesmo corpo. Romanos capítulo 12, versículo 6 ao 8. 6. Temos diferentes dons, conforme a graça que Deus deu a cada um de nós. Se o dom é profetizar, que a pessoa o faça de acordo com a fé que recebeu. 7. Se o dom é servir, que sirva com dedicação. Se é ensinar, que se empenhe no ensino. 8. Se é encorajar, que traga ânimo. Quem contribui, que o faça com generosidade. Quem lidera, que exerça a liderança com zelo. E quem demonstra misericórdia, que o faça com alegria. Romanos capítulo 12, versículo 9 ao 13. 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. 10. Amem-se uns aos outros com carinho fraternal e prefiram honrar uns aos outros acima de si mesmos. 11. Não sejam preguiçosos, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor com dedicação. 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes nas dificuldades e persistam na oração. 13. Compartilhem o que têm com os necessitados e pratiquem a hospitalidade com alegria. Romanos capítulo 12, versículo 14 ao 16, 14. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não amaldiçoem. 15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. 16. Tenham o mesmo sentimento uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas associem-se com os humildes. Não se considerem sábios demais. Romanos capítulo 12, versículo 17 ao 21. 17. Não retribuam a ninguém o mal com o mal. Procurem viver de maneira honesta diante de todos. 18. Se possível, quanto depender de vocês, vivam em paz com todos. 19. Não se vinguem, amados, mas deixem lugar para a ira de Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. 20. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Pois fazendo isso, você amontoa brasas vivas sobre a cabeça dele. 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 7. 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram por ele estabelecidas. 2. Portanto, aquele que resiste à autoridade resiste à ordem de Deus, e os que assim procedem trarão condenação sobre si mesmos. 3. Os governantes não são um motivo de medo para quem pratica o bem, mas para quem faz o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e será elogiado por ela. 4. Pois ela é serva de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, tema, pois não em vão ela usa a espada. É serva de Deus, agente de punição para punir quem pratica o mal. 5. Portanto, é necessário sujeitar-se, não apenas por causa da ameaça de punição, mas também por consciência. 6. É também por isso que vocês pagam impostos, pois os governantes são ministros de Deus, dedicados a isso. 7.
Deem a cada um o que lhe é devido, imposto a quem exige imposto, tributo a quem exige tributo, respeito a quem merece respeito, honra a quem merece honra. Romanos capítulo 13, versículo 8 ao 10. 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. 9. Pois não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resume nesta palavra: ame o seu próximo como a si mesmo. 10. O amor não faz mal ao próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Texto padrão. Romanos capítulo 13, versículo 11 ao 14, 11. E isto, sabendo o tempo, é hora de despertarmos do sono, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos. 12. A noite está avançada e o dia se aproxima. Portanto, deixemos as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. 13. Vivamos de maneira honesta como de dia, não em festas e embriaguez, nem em imoralidade e libertinagem, nem em discórdias e invejas. 14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não façais provisão para a carne, para satisfazer seus desejos. Romanos capítulo 14, versículo 1 ao 4, 1. Aceitem aqueles que são fracos na fé, sem discutir sobre opiniões divergentes. 2. Um crê que pode comer de tudo, outro que é fraco só come vegetais. 3. Quem come de tudo não deve desprezar quem se abstém, e quem se abstém não deve julgar quem come, pois Deus o aceitou. 4. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está de pé ou cai, mas será firme, pois o Senhor é quem o sustenta. Prompis Gemini, 16, 9. Bloco 60. Romanos capítulo 14, versículo 5 ao 9. 5. Um considera um dia mais importante que outro. Outro julga todos os dias iguais. Cada um deve estar plenamente convencido em sua própria mente. 6. Quem observa um dia, o faz para o Senhor. Quem come, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor também não come, e dá graças a Deus. 7. Ninguém vive para si mesmo, e ninguém morre para si mesmo. 8. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, tanto na vida como na morte, pertencemos ao Senhor. 9. Pois Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor, tanto dos vivos quanto dos mortos. Romanos capítulo 14, versículo 10 ao 12, 10. Então, por que você julga seu irmão? Ou por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. 11. Pois está escrito: vivo eu, diz o Senhor, que diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua confessará a Deus. 12. Portanto, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos, capítulo 14, versículo 13 ao 23. 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, decidam não colocar tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. 14. Se você acredita que alguma coisa é impura, não a coma, para não fazer tropeçar aquele que considera fraco. 15. Se ao comer você faz o seu irmão tropeçar, não procede mais com amor. Não peca contra o seu irmão por causa da comida. 16. Não destrua com sua comida o trabalho de Deus. 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. 18. Quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e estimado pelos homens. 19. Portanto, busquemos a paz e nos esforcemos para edificar uns aos outros. 20.
Não destruam a obra de Deus por causa da comida. Tudo é puro, mas é ruim para o homem que come com tropeço. 18. Quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e estimado pelos homens. 19. Portanto, busquemos a paz e nos esforcemos para edificar uns aos outros. 20. Não destruam a obra de Deus por causa da comida. Tudo é puro, mas é ruim para o homem que come com tropeço. Romanos capítulo 15, versículo 1 ao 7. 1. Nós, os fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não buscar agradar a nós mesmos. 2. Cada um de nós deve procurar agradar ao próximo, fazendo o bem para o seu benefício, com o propósito de edificar. 3. Pois nem mesmo Cristo agradou a si mesmo. Como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. 4. Tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de modo que, por meio da paciência e do conforto das Escrituras, tenhamos esperança. 5. Que o Deus da paciência e do consolo conceda a vocês o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. 6. Para que, com um só coração e uma só voz, glorifiquem a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 7. Portanto, recebam uns aos outros, assim como Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Romanos capítulo 15, versículo 8 ao 13, 8. Digo que Cristo se tornou servo dos circuncisos para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. 9. E assim os gentios possam glorificar a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. 10. Novamente diz: alegrem-se os gentios com o povo do Senhor. 11. E também, louvem o Senhor todos os gentios e todos os povos o glorifiquem. 12. E Isaías acrescenta: o descendente de Jessé surgirá para governar os gentios. Nele, os gentios colocarão sua esperança. 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, enquanto confiam nele, para que transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, versículo 14 ao 21, 14. Quanto a vocês, meus irmãos, eu mesmo estou certo de que vocês estão cheios de bondade, capacitados pelo conhecimento que receberam e aptos para instruir uns aos outros. 15. Todavia, escrevi a vocês com alguma ousadia para lembrá-los da graça de Deus que me foi dada. 16. Para ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios, dedicando-me ao serviço do Evangelho de Deus, para que a oferta dos gentios se torne aceitável, santificada pelo Espírito Santo. 17. Portanto, posso me gloriar em Cristo Jesus quanto ao serviço que Deus me confiou. 18. Porque não ouso nada além daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, resultando em obediência das nações, por meio da palavra e ação de poder. E 19. Na força do Espírito de Deus, eu trouxe de Jerusalém até os limites da Ilíria o anúncio do Evangelho, garantindo a obediência de toda pessoa à fé. 20. Assim que meu ministério me levou a anunciar o Evangelho, não onde Cristo já era conhecido, para não construir sobre alicerces de outro. 21. Mas, como está escrito, aquele que nunca foi anunciado, verá, e os que não ouviram, compreenderão. Romanos capítulo 15, versículo 22 ao 33. 22. Por essa razão, muitos anos não pude ir visitá-los, pois tenho sido impedido pelas circunstâncias. 23. Mas agora, com grande desejo, planejo ir até vocês, quando me for possível, levando primeiro a oferta que temos para os santos. 24. Espero vê-los enquanto viajo para a Espanha, e assim ser guiado em paz por vocês no caminho, se o Senhor permitir. 25.
Mas agora vou a Jerusalém levando a contribuição que temos reunido para os santos. 26. Pois Macedônia e Acaia se sentiram felizes em contribuir para ajudar os pobres entre os santos em Jerusalém. 27. Eles o fizeram com prazer, sendo para eles uma obrigação e uma demonstração de sua devoção a Deus. 28. Portanto, após entregar essa contribuição e ver a bênção deles, partirei para a Espanha. 29. Confiando que, ao passar por vocês, serei ajudado por suas orações na viagem e que seja seguro e aceito pelo Senhor. 30. Rogo, portanto, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que com urgência e perseverança vocês orem por mim a Deus. 31. Para que seja preservado de todos os que resistem e que meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. 32. A fim de que eu vá até vocês com alegria pelo desejo do Senhor e possa descansar entre vocês. 33. Que o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Romanos capítulo 16, versículo 1 ao 16. 1. Recomendo a vocês nossa irmã Febe, diaconisa da igreja em Cencreia, para que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e a auxiliem em tudo que precisar. 2. Pois ela tem sido grande ajudadora de muitos e também de mim mesmo. 3. Saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. 4. Que arriscaram a vida por mim. Não apenas eu lhes dou graças, mas também todas as igrejas dos gentios. 5. Saudai a igreja que se reúne na casa deles. 6. Saudai meu querido Epeneto, primeiro fruto da Ásia para Cristo. 7. Saudai Maria, que trabalhou muito por vocês. 8. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão. Eles são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. 9. Saudai Ampliato, meu amado em Cristo. 10. Saudai Urbano, nosso colaborador em Cristo, e meu querido Apeles, aprovado em Cristo. 11. Saudai os que pertencem à casa de Aristóbulo e os da casa de Narciso, que estão no Senhor. 8. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão. Eles são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. 9. Saudai Ampliato, meu amado em Cristo. 10. Saudai Urbano, nosso colaborador em Cristo, e meu querido Apeles, aprovado em Cristo. 11. Saudai os que pertencem à casa de Aristóbulo e os da casa de Narciso, que estão no Senhor. 15. Saudai Filólogo, Júlio, Nereu e sua irmã, e Olimpas e todos os santos que estão com eles. 16. Saudai-vos uns aos outros com um santo beijo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Romanos capítulo 16, versículo 17 ao 27. 17. Irmãos, observem aqueles que causam divisões e escândalos, contrários ao ensino que vocês receberam. Evitem-nos. 18. Pois tais pessoas não servem a Cristo nosso Senhor, mas os próprios interesses, e com palavras suaves e lisonjeiras enganam os corações dos ingênuos. 19. Todavia, minha amada, vocês são sábios e instruídos no discernimento. Sejam vigilantes para o bem, mas evitam o mal. 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. 21. Saúdam-vos todos os que estão comigo. Saúdam-vos principalmente os da casa de César. 22. Eu, Tércio, que escrevo esta carta, vos saúdo no Senhor. 23. Saúdam-vos Gaius, meu hospedador e de toda a igreja. Erasto, tesoureiro da cidade, e nosso irmão Quarto. E 24. A versão correta pode variar. Alguns manuscritos não contêm este versículo. 25.
Ora, aquele que é poderoso para lhes confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, segundo a revelação do mistério, agora manifestado e proclamado por ordem do Deus eterno. 26. Revelando a obediência da fé entre todas as nações, desde que foi conhecida aos gentios, a Deus, único sábio, seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Segunda carta aos Coríntios. Uma mensagem de consolo, verdade e restauração. Quando somos fracos, é aí que o poder de Deus se manifesta. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, 1-2. Saudação e identidade apostólica. Paulo inicia a carta afirmando novamente seu chamado como apóstolo de Cristo por vontade de Deus. Ele escreve acompanhado de Timóteo, dirigindo-se à igreja de Corinto e aos santos de toda a região da Acaia. Desde a saudação inicial, Paulo reforça a fonte da graça e da paz, Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo. A carta já começa apontando para o relacionamento profundo entre Deus e a comunidade cristã. 3:7. O Deus que consola em toda tribulação, Paulo eleva um louvor a Deus, apresentando-o como Pai misericordioso e fonte de toda consolação. Ele explica que o consolo recebido em meio às aflições não termina no indivíduo, mas se transforma em conforto para outros. As tribulações não são sinais de abandono, mas oportunidades para experimentar o cuidado de Deus e fortalecer a fé. O sofrimento compartilhado gera também um consolo compartilhado, criando laços espirituais mais profundos. Paulo demonstra que a esperança permanece firme, mesmo em meio às dificuldades. 8:11. Quando as forças humanas se esgotam, Paulo relembra experiências extremamente difíceis, nas quais se sentiu pressionado além das forças, chegando a perder a esperança de viver. Esses momentos, porém, produziram um aprendizado essencial. Não confiar em si mesmo, mas em Deus, que tem poder para ressuscitar os mortos. A libertação veio como resposta à graça divina e às orações da igreja. Paulo reconhece que a intercessão dos irmãos foi instrumento de Deus para sustento e livramento. 14. Uma consciência limpa diante de Deus. Paulo afirma que sua consciência testifica que ele se conduziu com sinceridade, simplicidade e graça de Deus, e não segundo padrões humanos. Ele destaca a transparência de sua relação com a igreja, lembrando que não há mensagens ocultas ou intenções duplas. O relacionamento entre eles deveria ser motivo de alegria mútua no dia do Senhor. 15:22. Fidelidade, não instabilidade. Paulo responde às críticas sobre seus planos de viagem. Ele explica que suas decisões não foram guiadas por indecisão ou interesses próprios. Em Cristo, as promessas de Deus são firmes e verdadeiras. O Deus que chama também confirma, fortalece e sela os seus com o Espírito Santo, garantindo a fidelidade de sua palavra. Paulo reforça que sua mensagem permanece confiável, independentemente das mudanças circunstanciais. 23-24. Autoridade que edifica, não oprime. Paulo encerra o capítulo explicando que adiou sua visita para poupar a igreja de uma correção mais severa. Sua autoridade apostólica não existe para dominar a fé dos irmãos, mas para cooperar com a alegria deles. O objetivo de Paulo sempre foi a edificação, não o peso. A fé cristã floresce melhor quando é cuidada com amor, paciência e verdade. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, 1:4. Tristeza com propósito redentor. Paulo explica que decidiu não fazer uma visita que causasse mais dor.
Sua intenção nunca foi entristecer a igreja, mas protegê-la de um sofrimento desnecessário. A carta anterior foi escrita com lágrimas e grande aflição de coração, não para ferir, mas para demonstrar o profundo amor que ele tinha por eles. A correção, quando motivada pelo amor, busca restauração, não condenação. 5:8. Perdão que restaura. Paulo aborda o caso de alguém que havia causado tristeza à comunidade. Ele deixa claro que a dor não foi apenas pessoal, mas sentida por toda a igreja. Agora, tendo havido disciplina suficiente, Paulo orienta que a igreja perdoe, console e reafirme o amor por essa pessoa. A restauração é essencial para que o arrependido não seja consumido pela tristeza excessiva. 9:11. Vigilância espiritual e vitória sobre o inimigo. Paulo destaca que uma das razões para sua orientação é impedir que o inimigo tire vantagem da situação. A falta de perdão pode se tornar uma brecha espiritual. Ele lembra que os planos do inimigo não são desconhecidos e que a igreja deve agir com discernimento, graça e unidade para permanecer firme. 12:13. Um coração inquieto. Paulo compartilha um momento pessoal de angústia. Mesmo tendo uma grande oportunidade para anunciar o Evangelho, ele não encontrou descanso por não ter notícias de Tito. Essa inquietação revela o coração pastoral de Paulo, profundamente ligado ao bem-estar espiritual da igreja. 14:17. O triunfo de Cristo por meio do ministério. Paulo encerra o capítulo exaltando a vitória de Deus. Ele descreve o ministério como uma procissão triunfal conduzida por Cristo. Por meio dos servos de Deus, o conhecimento de Cristo se espalha como um perfume, trazendo vida para alguns e confrontação para outros. Paulo afirma que não anuncia a palavra por interesse próprio ou corrupção, mas com sinceridade, como alguém enviado por Deus e responsável diante dele. Segundo a Coríntios capítulo 3, em 3, uma carta escrita pelo Espírito. Paulo começa questionando se precisa mais uma vez apresentar cartas de recomendação para validar seu ministério. Ele afirma que a própria igreja é sua carta, visível a todos. Essa carta não foi escrita com tinta, nem gravada em pedras, mas registrada pelo Espírito do Deus vivo nos corações. O testemunho da transformação da vida dos coríntios confirma a autenticidade do ministério apostólico. 4:6. Suficiência que vem de Deus. Paulo deixa claro que sua confiança não vem de capacidades humanas. Toda suficiência procede de Deus, que o capacitou para ser ministro de uma nova aliança. Essa nova aliança não é baseada na letra que condena, mas no Espírito que dá vida. O foco deixa de ser a mera observância externa e passa a ser a transformação interior. 7:11. Da glória passageira à glória permanente. Paulo compara o ministério da antiga aliança com o da nova. Ele lembra que a antiga aliança foi acompanhada de glória, mas era temporária. A nova aliança, trazida por Cristo, é ainda mais gloriosa, pois produz justiça e vida. O que era passageiro perde seu brilho diante do que é eterno. 12:16. Liberdade para enxergar a verdade. Paulo fala da ousadia que nasce dessa esperança. Ele explica que por muito tempo um véu impediu o entendimento pleno, mas esse véu é removido quando alguém se volta para o Senhor. A transformação começa quando o coração se abre para Deus. A liberdade espiritual surge quando as barreiras são removidas. 17:18. Transformados de glória em glória. Paulo encerra o capítulo declarando que o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Com o rosto descoberto, os crentes contemplam a glória do Senhor e são transformados à sua imagem, de glória em glória. Essa transformação não é instantânea, mas contínua, realizada pelo Espírito. A vida cristã é uma jornada de mudança constante, refletindo cada vez mais o caráter de Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, 1-2.
um ministério sustentado pela misericórdia. Paulo começa afirmando que o ministério que recebeu não é resultado de mérito pessoal, mas da misericórdia de Deus. Por isso, ele não desanima. Ele declara que não age com engano, manipulação ou distorção da mensagem. Sua postura é de transparência diante de Deus e das pessoas. A verdade é apresentada com clareza, sem máscaras. 13:6. Luz que vence a cegueira espiritual. Paulo reconhece que, para alguns, o evangelho parece oculto. Ele explica que essa cegueira espiritual impede muitos de enxergarem a luz da verdade. No entanto, Deus é aquele que faz a luz brilhar nas trevas. A mesma voz que trouxe luz à criação ilumina os corações, revelando a glória de Deus na face de Cristo. O foco da mensagem não é o mensageiro, mas Cristo como Senhor. 7:12. Tesouros em vasos frágeis. Paulo usa uma imagem poderosa para descrever o ministério, um tesouro precioso guardado em vasos de barro. Isso evidencia que o poder pertence a Deus, não aos servos. Ele descreve as pressões, perseguições e dificuldades enfrentadas, mas afirma que, apesar de abatidos, não são destruídos. A fragilidade humana destaca a força divina. A vida de Jesus se manifesta através das lutas e da entrega dos seus servos. 13:15. Fé que se expressa em testemunho. Paulo afirma que crê e por isso fala. A fé verdadeira se manifesta em palavras e atitudes. Ele tem certeza de que Deus, que ressuscitou o Senhor, também ressuscitará seus servos. Essa esperança fortalece o ministério e amplia a gratidão que se espalha para a glória de Deus. 16:18. Olhos fixos no que é eterno. Paulo encerra o capítulo com uma declaração de esperança. Mesmo que o corpo se desgaste, o interior é renovado dia após dia. As aflições presentes são temporárias e produzem um peso eterno de glória. O cristão aprende a não fixar os olhos no que é visível, mas no que é invisível. O que se vê é passageiro, o que não se vê é eterno. Segundo aos Coríntios capítulo 5, 1-5, a esperança da morada eterna. Paulo começa falando sobre a fragilidade da vida presente. Ele compara o corpo humano a uma tenda temporária, sujeita ao desgaste e à dissolução. Ao mesmo tempo, ele aponta para uma esperança segura, uma habitação eterna preparada por Deus. Essa promessa gera um anseio profundo, não de abandonar a existência, mas de ser plenamente revestido pela vida que vem de Deus. Pelo contrário, essa certeza produz coragem. Estar com o Senhor é a esperança final, e essa confiança sustenta o coração mesmo diante das incertezas da vida. 9:10. Viver para agradar a Deus. Paulo declara que o objetivo da vida cristã é agradar a Deus. Esteja a pessoa vivendo neste mundo ou já na presença do Senhor. Ele lembra que todos comparecerão diante de Deus para prestar contas da própria vida. Essa realidade não é apresentada como ameaça, mas como um chamado à responsabilidade, à integridade e à fidelidade. 11:13. Um ministério movido pelo temor e pelo amor. Paulo explica que o temor do Senhor o motiva a anunciar a verdade com seriedade. Sua vida e seu ministério são transparentes diante de Deus. Ele reconhece que alguns interpretam mal sua dedicação intensa, mas deixa claro que tudo o que faz é por amor a Deus e à Igreja. O zelo não nasce de interesse pessoal, mas da convicção espiritual. 14:17. Uma nova realidade em Cristo. Paulo afirma que o amor de Cristo o constrange. A morte de Cristo revela que todos morreram com ele e agora vivem para um novo propósito. Quem está em Cristo experimenta uma transformação profunda. O passado perde seu domínio e uma nova criação surge. A maneira de ver as pessoas e o mundo é completamente renovada. 18:21. O ministério da reconciliação.
Paulo conclui o capítulo apresentando o coração do Evangelho. Deus tomou a iniciativa de reconciliar o mundo consigo mesmo por meio de Cristo. Agora, os cristãos são chamados a ser embaixadores dessa reconciliação, anunciando a mensagem da paz com Deus. Cristo assumiu aquilo que nos separava de Deus, para que pudéssemos receber aquilo que nos aproxima dele. O capítulo termina com uma das declarações mais profundas da fé cristã: a troca perfeita realizada por Deus para restaurar a humanidade. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, 1-2. O tempo favorável de Deus. Paulo começa lembrando que o ministério cristão acontece em cooperação com Deus. A graça recebida não deve ser desperdiçada nem adiada. Ele declara que o tempo da salvação não é algo distante ou futuro, mas um momento presente. Deus age agora, e a resposta à sua graça não deve ser postergada. 3:10. Um ministério aprovado pela perseverança. Paulo descreve as marcas do verdadeiro ministério. Ele se esforça para não colocar obstáculos diante de ninguém, para que o evangelho não seja desacreditado. Ele lista as muitas aflições enfrentadas, pressões, perseguições, privações e sofrimentos. Ao mesmo tempo, destaca virtudes espirituais que sustentam o ministério: paciência, pureza, conhecimento, bondade, amor sincero e poder de Deus. Mesmo em meio a aparentes contradições, honra e desonra, tristeza e alegria, pobreza e riqueza espiritual, Paulo permanece firme, mostrando que a força vem de Deus. 11:13. Um coração aberto. Paulo fala de forma pessoal e afetuosa. Ele afirma que seu coração está completamente aberto à igreja. Se há distanciamento, ele não vem da parte de Paulo, mas da resposta deles. Ele pede que a igreja corresponda com a mesma abertura e amor, como filhos espirituais. O relacionamento pastoral é marcado por sinceridade e afeto genuíno. 14:16. Chamados à separação espiritual. Paulo faz uma exortação clara sobre alianças espirituais. Ele orienta os cristãos a não se prenderem a relacionamentos que comprometem sua fé. Ele destaca o contraste entre luz e trevas, justiça e injustiça, Cristo e aquilo que se opõe a ele. A comunhão com Deus exige fidelidade e discernimento. A igreja é o templo vivo de Deus, onde ele habita. 17:18. Um chamado à santidade e filiação. Paulo conclui o capítulo com uma promessa poderosa. Deus chama seu povo a se afastar daquilo que o contamina, oferecendo em troca um relacionamento profundo. Deus se apresenta como Pai, e seus filhos são chamados a viver em pureza e comunhão com Ele. A separação do mal não é perda, mas ganho de intimidade com Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, um chamado à purificação completa. Paulo inicia o capítulo lembrando as promessas de Deus feitas ao seu povo. Essas promessas motivam os cristãos a viverem uma vida de purificação, tanto exterior quanto interior. O temor reverente a Deus conduz à santidade completa. A fé não é apenas crença, mas transformação prática do caráter e da conduta. Dia 4. Reconstruindo a confiança. Paulo pede espaço no coração da igreja. Ele afirma, com consciência tranquila, que não prejudicou ninguém, nem se aproveitou de ninguém. Mesmo após correções difíceis, ele reafirma seu amor e sua confiança na igreja. Sua alegria e orgulho por eles são evidentes, mesmo em meio às tribulações. 5:7. Consolo que chega no tempo certo. Paulo relata um período de grande aflição. Por fora, havia lutas, por dentro, temores. O consolo veio por meio da chegada de Tito, que trouxe boas notícias sobre a resposta da igreja. O arrependimento, o zelo e o carinho dos coríntios renovaram a alegria de Paulo. Deus se revela como aquele que consola os abatidos. 8:12. Tristeza que conduz ao arrependimento.
Paulo explica que sua carta anterior causou tristeza, mas não se arrepende disso, pois a dor produziu arrependimento. Ele distingue a tristeza segundo Deus, que conduz à mudança e à salvação, da tristeza do mundo, que leva à morte. O arrependimento genuíno produz zelo, indignação contra o pecado e desejo de restauração. 13:16. Alegria restaurada e confiança renovada. Paulo expressa grande alegria ao ver Tito encorajado pela resposta da igreja. O comportamento dos coríntios confirmou a confiança que Paulo havia depositado neles. O capítulo se encerra com uma nota de restauração completa. Alegria, consolo e confiança mútua. A comunhão foi renovada e o relacionamento fortalecido pela verdade e pelo amor. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, 1-5. A graça revelada na generosidade. Paulo começa apresentando o exemplo das igrejas da Macedônia. Mesmo enfrentando muitas aflições e extrema pobreza, elas demonstraram uma alegria transbordante e uma generosidade surpreendente. Esses irmãos contribuíram além do que podiam, de forma voluntária e com grande insistência. Para eles, participar da ajuda aos santos não era um peso, mas um privilégio. Antes de oferecerem recursos, ofereceram a si mesmos ao Senhor. A generosidade nasceu de um coração entregue a Deus. E 6:7. Crescer também na graça de contribuir. Paulo encoraja a igreja de Corinto a avançar nessa mesma graça. Eles já se destacavam em fé, conhecimento, dedicação e amor. Agora, Paulo os convida a completar essa maturidade com a generosidade prática. A vida cristã saudável cresce de forma equilibrada, unindo fé e ação. 8:9. O maior exemplo de generosidade, Paulo deixa claro que não está dando uma ordem, mas testando a sinceridade do amor deles. Ele aponta para o maior exemplo possível: Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor, para enriquecer muitos com a sua graça. A generosidade cristã encontra sua fonte no sacrifício de Jesus. 10:12. Disposição vale mais que quantidade. Paulo lembra que a igreja já havia demonstrado o desejo de ajudar anteriormente. Agora, ele os incentiva a concluir aquilo que começaram. Deus valoriza a disposição sincera do coração, não o valor absoluto da oferta. A contribuição aceitável é aquela feita conforme o que cada um tem e não conforme o que não tem. 13:15. Igualdade e cuidado mútuo. Paulo explica que o objetivo da oferta não é sobrecarregar uns para aliviar outros, mas promover equilíbrio. Hoje, uns suprem a necessidade de outros. Amanhã, a situação pode se inverter. Assim, a comunidade cristã vive em cuidado mútuo, refletindo a provisão justa de Deus. 16:21. Transparência no serviço. Paulo fala sobre Tito e outros irmãos encarregados de organizar a coleta. Ele destaca a dedicação e o zelo deles. Há uma preocupação clara com integridade e transparência, para que ninguém tenha motivo de desconfiança. Tudo é feito de maneira honrada, não apenas diante de Deus, mas também diante das pessoas. Mate 2:24. Amor comprovado em ações. Paulo conclui, incentivando a igreja a demonstrar na prática o amor que professam. A generosidade deles seria uma confirmação pública da fé que possuem. Ele reforça a confiança nos irmãos enviados e lembra que tudo isso glorifica a Cristo. A generosidade se torna um testemunho visível do Evangelho em ação. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, 1-5. Preparação que revela sinceridade. Paulo afirma que conhece a disposição da igreja de Corinto em ajudar, mas ainda assim envia irmãos à frente para organizar a oferta. Isso não é desconfiança, mas cuidado. Ele deseja evitar constrangimentos, tanto para os coríntios quanto para os macedônios, caso a contribuição não estivesse pronta. A generosidade verdadeira precisa ser planejada e realizada com responsabilidade. 6:7. A lei espiritual da semeadura.
Paulo apresenta um princípio espiritual claro. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia com generosidade, colhe abundantemente. A oferta não deve nascer da pressão ou da obrigação, mas de uma decisão consciente e alegre. Deus se agrada daquele que contribui com alegria, não por constrangimento. A generosidade começa no coração antes de chegar às mãos. 8:11. Deus supre para que possamos repartir. Paulo afirma com confiança que Deus é poderoso para suprir todas as necessidades. A provisão divina não tem como fim apenas o conforto pessoal, mas a capacidade de continuar fazendo o bem. Quanto mais Deus supre, mais oportunidades surgem para repartir. A generosidade gera frutos de justiça e produz ações de graças a Deus. A provisão de Deus flui por meio de pessoas dispostas. 12:15. A generosidade que glorifica a Deus. Paulo conclui mostrando o impacto espiritual da oferta. Ela supre necessidades práticas, mas também provoca gratidão, louvor e reconhecimento da fidelidade de Deus. Os que recebem glorificam a Deus não apenas pelo recurso, mas pela obediência e pelo amor demonstrado. A carta termina com uma exaltação ao dom indescritível de Deus, Cristo, a fonte de toda graça e generosidade. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, 1-6. A autoridade espiritual e a guerra invisível. Paulo inicia este trecho com um apelo pessoal. Ele se apresenta com mansidão e humildade, refletindo o caráter de Cristo. Alguns o acusavam de ser fraco em presença, mas severo em palavras quando escrevia. Paulo esclarece que, embora viva no mundo, não luta segundo os padrões humanos. Sua batalha não é física, nem política, nem baseada em força humana. As armas que utiliza vêm de Deus e são poderosas para destruir fortalezas espirituais. Essas fortalezas são pensamentos, argumentos e resistências que se levantam contra o conhecimento de Deus. Paulo afirma que todo pensamento deve ser levado cativo à obediência de Cristo. A verdadeira guerra acontece na mente e no coração. 7:11. Aparência não define a autoridade. Paulo confronta os que julgavam pelas aparências. Alguns se vangloriavam de pertencer a Cristo como se isso fosse exclusivo deles. Paulo lembra que ele também pertence a Cristo e foi chamado pelo Senhor. Ele afirma que sua autoridade não é para destruir a igreja, mas para edificá-la. Mesmo que suas cartas pareçam duras, suas ações confirmam que ele age com responsabilidade e coerência. 12:16. A medida correta do chamado. Paulo denuncia a prática de comparação entre líderes. Medir-se pelos outros leva ao orgulho ou à insegurança. Ele afirma que Deus mesmo estabelece os limites do ministério de cada um. O campo que Paulo recebeu inclui Corinto. Ele não ultrapassa limites, nem se apropria do trabalho alheio. Seu desejo é que a fé dos coríntios cresça, permitindo que o evangelho avance ainda mais. O crescimento saudável amplia o alcance do testemunho. 17:18. Gloriar-se no Senhor. Paulo encerra reforçando um princípio essencial. Quem se gloria deve gloriar-se no Senhor. Não é a autopromoção que valida alguém, mas a aprovação de Deus. O verdadeiro reconhecimento vem do Senhor, não dos elogios humanos. O ministério que agrada a Deus nasce da obediência, não da exibição. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, 1-4. O zelo santo pela igreja. Paulo inicia pedindo paciência aos coríntios. Ele reconhece que pode parecer ousado ao falar de si mesmo, mas deixa claro que sua motivação não é orgulho, é zelo santo. Ele compara seu cuidado ao de alguém que prepara uma noiva pura para o noivo. Paulo teme que, assim como a serpente enganou Eva, os corações deles sejam desviados da simplicidade e da pureza que há em Cristo.
Ele alerta que existem pregadores apresentando outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. E a igreja estava começando a tolerar isso. 5:6. Autoridade não depende de eloquência. Paulo afirma que não é inferior aos chamados superapóstolos. Mesmo que não se destaque na retórica refinada, ele possui pleno conhecimento da verdade. Sua autoridade não está na forma elegante de falar, mas na fidelidade à mensagem e na transparência da sua vida. O Evangelho não depende de performance, mas de verdade. 7:11. Amor que se sacrifica. Paulo lembra que pregou o Evangelho gratuitamente em Corinto. Ele se humilhou, abriu mão de direitos e foi sustentado por outras igrejas para não ser um peso aos coríntios. Esse sacrifício não foi falta de amor, mas prova dele. Paulo afirma diante de Deus que ama profundamente aquela igreja. O verdadeiro ministério não explora, serve. 12:15. Falsos apóstolos desmascarados. Paulo declara que continuará agindo da mesma forma para não dar espaço aos falsos líderes. Esses homens se disfarçam de apóstolos, mas suas intenções são enganosas. Ele afirma que não é surpresa, pois até Satanás se disfarça de anjo de luz. Assim também seus servos aparentam justiça, mas o fim deles será conforme suas obras. Discernimento é essencial para proteger a fé. 16:21. A ironia da loucura. Paulo passa a usar uma linguagem irônica. Se os coríntios toleram discursos tolos e arrogantes, então ele também falará como louco, apenas para se defender. Ele denuncia como esses líderes exploram, dominam e humilham o povo. Paulo, ao contrário, se recusou a agir dessa maneira, mesmo sendo acusado de fraqueza. A fraqueza que Paulo assume é a humildade de Cristo. 22:29. O currículo do sofrimento. Paulo apresenta sua verdadeira credencial apostólica. Sofrimento. Ele fala de prisões, açoites, perseguições, perigos constantes, fome, frio e abandono. Foi açoitado, apedrejado, naufragou, passou noites à deriva no mar. Além das dores físicas, carregava diariamente o peso espiritual de cuidar das igrejas. Ele se identifica com os fracos e sofre quando alguém tropeça na fé. O ministério verdadeiro carrega a cruz. 30:33. Gloriar-se na fraqueza. Paulo conclui afirmando que, se precisa gloriar-se, será naquilo que revela sua fraqueza. Ele relembra quando precisou fugir de Damasco, descendo por um cesto, humilhado, mas preservado por Deus. Esse episódio simboliza sua vida, dependência total do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, 1:6, revelações e humildade. Paulo continua sua defesa, agora falando de experiências espirituais profundas. Ele menciona visões e revelações do Senhor, mas faz isso com extremo cuidado, evitando exaltação pessoal. Ele relata de forma indireta ter sido arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, onde ouviu coisas que não podem ser expressas. Mesmo tendo vivido algo extraordinário, Paulo se recusa a gloriar-se nessas experiências. 7:10. O espinho na carne e a força na fraqueza. Para que não se exaltasse por causa das revelações, Paulo recebeu um espinho na carne, algo doloroso, persistente e humilhante, permitido por Deus para mantê-lo dependente. Paulo orou repetidas vezes pedindo que aquilo fosse removido. A resposta do Senhor não foi a retirada do espinho, mas uma promessa. A graça de Deus é suficiente. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Mesmo assim, ele não foi um peso financeiro para a igreja. Com ironia suave, pergunta se isso foi uma injustiça. O amor de Paulo se expressa em cuidado, não em exploração. 14:18. Amor que se doa, não que exige. Paulo afirma que está pronto para visitá-los novamente. Ele reforça que não busca os bens deles, mas a própria vida deles. Ele compara seu cuidado ao de um pai, que junta recursos para os filhos e não o contrário.
Paulo está disposto a gastar e a se gastar por amor à igreja, mesmo que isso não seja plenamente correspondido. Seu ministério é marcado por entrega. 19, 21. Temor e zelo pastoral. Paulo esclarece que não está se defendendo para se justificar diante deles, mas falando diante de Deus, visando a edificação da igreja. Ele expressa temor de encontrá-los ainda presos a pecados antigos, divisões, invejas, iras, imoralidades e desordem. Paulo não deseja chegar com tristeza ou disciplina severa. Seu desejo é encontrar arrependimento, restauração e maturidade espiritual. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, 1-4, a autoridade que confronta e restaura. Paulo anuncia que esta será sua terceira visita a Corinto. Ele deixa claro que, se for necessário, haverá confronto. Toda acusação precisa ser confirmada com justiça e responsabilidade. Ele afirma que Cristo não é fraco. Embora tenha sido crucificado em fraqueza, vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, Paulo reconhece sua própria fraqueza, mas confia que o poder de Cristo se manifesta quando é preciso corrigir e restaurar. 5:7. Examinar a própria fé. Paulo faz um dos apelos mais diretos de toda a carta. Cada um deve examinar a si mesmo para ver se realmente está na fé. Ele não chama a igreja a julgar os outros, mas a olhar para dentro. A presença de Cristo na vida é confirmada por transformação, não apenas por palavras. Paulo ora para que façam o que é certo, não para provar que ele está certo, mas para que a igreja caminhe em retidão. 8:10. Autoridade usada para edificar. Paulo reafirma que não pode agir contra a verdade, mas sempre a favor dela. Sua autoridade foi dada por Deus com um propósito claro: edificar, não destruir. Ele prefere parecer fraco, se isso significar que a igreja está forte e saudável. Seu desejo é que, quando estiver presente, não precise usar severidade. O verdadeiro líder se alegra quando não precisa corrigir. 11:13. Exortação final e bênção. Paulo encerra a carta com palavras de encorajamento. Ele chama a igreja à alegria, à maturidade, à unidade e à paz. Ele pede que vivam em harmonia e se saúdem com amor sincero. A comunhão é parte essencial da vida cristã. A carta termina com uma das bênçãos mais profundas do Novo Testamento: a graça de Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo acompanhando a igreja. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos.